Muy buenas noches, Uma boa noite, amables amáveis amigos amigos y hermanos e televidentes, irmãos radio teleouvintes, y radioouvintes los aquí presentes e en el os que estão aqui Palacio de los presentes no Deportes Palácio de en Esportes, la ciudad de Oruro, na cidade de Bolivia. Oruro, na Bolívia. Es para mí un privilegio Para mim é um grande grande estar con privilégio poder ustedes estar com en esta vocês ocasión nesta ocasião para compartir unos para momentos con compartilharmos ustedes alguns momentos com vocês, alrededor del programa divino para compartilhar alguns momentos com vocês a este em tiempo torno do programa divino correspondente a este tempo final, en el Evangelio según San Juan, para o qual leremos no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versos 60 versículo do 60 ao 71, al onde nos diz assim: muchos de los discípulos dijeron, muitos seguidores de Jesus ouviram isto e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disto? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isto. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem era, os que não criam nele, e sabia também quem ia traí-lo. E Jesus então acrescentou: foi por isso, por esse motivo, que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que foi trazida pelo Pai. E por causa disto, seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Então Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse-lhe: vejam vocês, nós temos uma passagem muito importante do ministério de Jesus, onde, por palavras que Cristo falou e não foram entendidas, muitos dos seus discípulos, muitos daqueles que o seguiam, deixaram de seguir a Jesus. Porém, Pedro e os outros discípulos ficaram com Jesus. O nosso tema para esta ocasião é: fique com a palavra. Podem estar sentados, queiram ter a gentileza. Cristo é o Verbo, a palavra que se fez carne. E, estando em carne humana, continuava sendo a palavra. Através do Antigo Testamento, Deus falou através dos profetas, e essa palavra que falou é a palavra divina, é o pensamento divino expressado. E toda pessoa que creu nesta palavra divina tem sido abençoada. Na palavra profética, nós podemos ver no Antigo Testamento as profecias da primeira e segunda vinda de Cristo. E sendo que elas estão na Bíblia, são palavra de Deus. E está escrita
Cuando esa palabra escrita se E cumple, quando esta palavra escrita se decían que cumpre, creían esa aqueles que palabra diziam estaba crer escrita, nesta palavra que estava estão escrita, chamados eles a estão crer chamados a el crer cumplimiento no de esa cumprimento desta palavra, en la forma da forma sencilla simples em que es cumplida. ela se cumpre. Y los que se quedan con el E cumplimiento de aqueles esa que palabra ficam en com carne o cumprimento humana, desta palavra em carne humana esa e manifestación de seguem Dios esta en manifestação de carne humana, Deus em se carne están humana, quedando estão con la ficando palabra, com a porque la palavra, palabra porque se ha a hecho palavra carne y se está fez en medio carne del e pueblo. está entre Ahora o de esto povo. fue de lo que nos habló San Juan Foi disto en el que capítulo São João nos disse, 1, nos falou no capítulo 1, verso 1 versículo en adelante, 1 em cuando nos diante, dice, quando nos disse: en el principio era el verbo, y no el princípio verbo era o con Verbo, Dios, e o Verbo estava el com verbo Deus, e o era Verbo Dios. era Deus. Este era en el principio Desde o con princípio, Dios. o Verbo estava Todas com las Deus, cosas por él e fueron através hechas, dele y sin todas él as coisas nada foram de lo que ha feitas, sido e sem hecho ele fue nada do que foi feito hecho. se fez. En él E estaba nele la vida, estava a y la vida, e a era la vida luz era de los a hombres. luz dos homens. Luego, en el mismo capítulo 1 de Logo San no Juan, mesmo capítulo 1 de São verso João, no 9 versículo al 9 10 ao dice, 10, diz assim: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a aquela este luz mundo. verdadeira que En el ilumina mundo todo homem estaba, veio ao el mundo, mundo por él fue estava no mundo, hecho, e o pero mundo el foi mundo feito por ele, no le mas o conocía. mundo não A o lo suyo conheceu. vino, o sea, Veio el para os pueblo que eram hebreo. seus, E los ou seja, ao suyos povo hebreu, no le recibieron. e os seus não o Mas a todos os que receberam. le recibieron, Mas a a los todos que creen quantos en su o recebeu, nombre, aqueles les que dio creem em potestad seu de ser nome, hechos ele lhes deu o direito de hijos serem feitos de Deus, filhos de Deus, los cuales no son os quais não engendrados foram de gerados sangre, ni de voluntad nem de do carne, sangue, nem da vontade da carne, sino mas ni de voluntad de nem da varón, vontade do homem, sino mas de Deus. da vontade de Deus. Y aquel verbo E aquele Verbo fue hecho se carne fez carne y habitó e habitou entre entre nosotros. nós. Y vimos su gloria. E podemos Gloria ver a como sua del glória, unigénito glória del como Padre. do unigênito do Lleno Pai, de gracia cheio de graça verdade. e de Ahora verdade. vean como el verbo Agora que vejam era con como o Dios, Verbo que era Dios, Deus, creó que estava com todas Deus e las era cosas, Deus e criou todas as coisas, es la luz e de todo é hombre a que viene luz a de este todo mundo. homem que vem a este Luego mundo. se hizo carne Logo y ele se habitó encarnou entre e los seres habitou humanos. entre Ahora, os seres cuando se humanos. habla del verbo Agora, que era quando con se Dios, fala do que era Verbo Dios, que estava se com hizo Deus e era carne, Deus, se fez está carne, hablando del mismo está se Dios falando do mesmo en Deus su cuerpo em seu teofánico, corpo teofânico, cuerpo de la sexta corpo da dimensión, sexta dimensão, cuerpo um parecido ao corpo nosso parecido ao nosso pero de corpo, outra porém de dimensão. outra dimensão. E Deus estando em esse corpo E estando teofánico Deus nesse corpo de la teofânico da sexta sexta dimensão, dimensão, criou ele criou el universo o completo. universo E completamente. colocou luego al ser humano Logo en então este colocou o planeta ser Tierra. humano Antes neste del planeta ser humano ser Terra. colocado en este Antes do planeta ser humano Tierra, ser colocado había neste sido planeta Terra, colocado en ele la tinha sido sexta colocado na dimensão, sexta dimensão, com com um corpo teofânico da sexta igual dimensão, al cuerpo igual ao teofánico corpo de teofânico Deus. de Deus. Ahora, el cuerpo teofánico, Agora, siendo o corpo parecido a nuestro teofânico, cuerpo, se e parecendo pertencendo ao nosso a outra corpo dimensão, e não pertencendo pode a outra dimensão, estar en ele esta tierra, não pode estar nesta trabajando, terra trabalhando, ou ou seja, llevando a cabo realizando labores obras com com herramientas, ferramentas, porque porque é um corpo de outra dimensão. Pero Deus le dio a Porém, Adão Deus deu a também Adão corpo desta um dimensão corpo, terrenal, também um corpo desta criando dimensão del polvo terrena, da tierra um criando cuerpo de criando carne, para ele en el cual criando-lhe le do pó da colocou a terra Adão, um corpo de e carne, Adão no qual ele entonces colocou podia Adão. E trabalhar Adão, então, em assim esta terra. podia trabalhar E nesta terra. Ele vino a ser el E ele rei veio a ser de o rei este planeta deste Tierra. planeta Terra. Ahora, Dios todavía no se había hecho para sí Agora, mismo un Deus cuerpo de carne, ainda não tinha criado para pero si luego, próprio um cuando corpo de fue carne. necesario, Porém, lo logo hizo, quando se e fez eso necessário, fue ele o cuando fez.
E isto foi quando ele criou no ventre da Virgem Maria uma célula de vida, a qual foi se multiplicando, célula sobre célula, e deste modo foi criado o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia. E naquele corpo Deus habitou em toda a sua plenitude. Era o Verbo que estava com Deus, era Deus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Deus em seu corpo teofânico, vindo para a terra e tomando um corpo, pegando um corpo de carne e habitando entre os seres humanos. Por esse motivo, o profeta Isaías, falando da vinda do Messias no capítulo 7, versículo 14, ele disse que o mesmo Senhor vos dará sinal, é um sinal eterno. Diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Agora vejam que aquele menino que nasceria seria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Era o mesmo Deus Todo-Poderoso vindo entre os seres humanos, vestido de um corpo de carne chamado Jesus, no qual ele habitou, no qual habitou a plenitude de Deus. Agora, sendo que o Verbo, o corpo teofânico de Deus, estava dentro daquele véu de carne, o Verbo, a palavra, tinha se encarnado, se fez carne. E as pessoas agora estavam chamadas a ouvir e seguir a Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque Ele é o Verbo, a palavra, feita carne entre o povo hebreu. Houveram muitas pessoas que se levantaram contra Jesus, porém também houve um grupo de pessoas que creram em Jesus, ainda que era uma situação difícil para aqueles que criam em Jesus, pois a religião hebraica não o tinha aceitado como o Messias. O governo do povo hebreu tampouco o havia recebido como o Messias, e o governo romano, que era o qual governava sobre Israel, tampouco o havia recebido como o Messias. Porém, houve um grupo de pessoas simples, as quais o receberam como o Messias prometido, através de toda a Escritura. Agora, São Pedro é uma dessas pessoas, e por isso Jesus disse aos seus discípulos: vocês também querem ir embora? Então Pedro disse: a quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos, temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam a revelação tão grande que o apóstolo São Pedro tinha, revelação que o sumo sacerdote não a tinha, e que tão poucos membros do concílio, do sinédrio, a tinham. Agora, nós podemos ver a importância de ficar com a palavra, ainda que as religiões daquele tempo não tinham recebido a Jesus como o Messias prometido. Porém, aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus. E Cristo falando a respeito de todos os filhos e filhas de Deus, os representou em ovelhas,
E ele disse no capítulo 10, versículo 14 ao 16 de São João: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, as quais não são deste celeiro. A estas também me convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E este pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Podemos ver aqui o programa divino, o qual Cristo realizaria para reunir a todos os filhos e filhas de Deus, os quais estavam espalhados pelo mundo todo. Cristo veio buscar, procurar e salvar o que havia se perdido, ou seja, a todos os filhos e filhas de Deus, para os restaurar para a vida eterna. E essas pessoas têm uma alma, a qual vem de Deus e portante, ou seja, portanto, ouvem a voz de Deus no tempo a que lhes corresponde viver, e eles ficam com a palavra de Deus. Agora, quando a palavra se encarna, eles podem ver esta palavra prometida para esse tempo, convertida em realidade, feita carne. E eles dizem: era isto o que eu estava esperando. E eles reconhecem o cumprimento desta palavra feita carne. É muito importante para a pessoa ficar com a palavra, pois Cristo nos disse no capítulo 5 do livro de São João, versículo 24: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê no que me enviou, tem vida eterna e não virá condenação, mas passou da morte para a vida. Estão vendo a importância de ficar com a palavra de Deus? Pois a pessoa passa de morte para vida. Quando a pessoa nasce neste planeta Terra, a pessoa obtém um corpo mortal, corruptível, temporário, e recebe um espírito do mundo. E esse espírito do mundo o inclina ao mal. E é por este motivo que Cristo disse para Nicodemos, no capítulo 3, versículo do 1 em diante de São João, que convinha nascer de novo. Um novo nascimento se requer, porque com o nascimento através do papai e da mamãe, nós nascemos em um mundo que está morto, sem vida eterna. Um mundo que vive por um determinado tempo e depois morre. Porém, Cristo disse que aquele que ouve as suas palavras e crê naquele que o enviou tem vida eterna e passou da morte para a vida. A pessoa obteve um novo nascimento e, portanto, obteve um espírito teofânico da sexta dimensão. E para o último dia,
Se o seu corpo físico morreu fisicamente, essa pessoa receberá um corpo eterno e glorificado, o qual Cristo lhe dará, e os ressuscitará em corpos eternos, e a nós, aos que estamos vivos, nos transformará, e então teremos vida eterna física também. Isto é para todos aqueles que ouvem a palavra de Jesus Cristo e ficam com a palavra, permanecem com a palavra. Agora vejam como Cristo fala com Nicodemos. Jesus então respondeu-lhe e disse-lhe: em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer já sendo velho? Por um acaso ele pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te espantes de que eu ter te dito que vos é necessário nascer de novo. É um requisito divino nascer de novo para entrar no reino dos céus. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, nasceu de novo. Nasceu em lugares celestiais em Cristo Jesus e obteve um corpo teofânico da sexta dimensão e nasceu do céu. E assim, em sua vida, começou o programa de redenção. Começou a se materializar nele. Esse programa de redenção, o qual é um programa de criação divina, onde Deus está criando uma nova raça. Deus está criando uma nova raça com vida eterna. E por isso se requer que a pessoa primeiramente obtenha o corpo teofânico da sexta dimensão, para então, no último dia, obter o corpo físico eterno, incorruptível, imortal e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Podemos ver agora a importância de a pessoa permanecer com a palavra de Deus. Solamente en la palabra divina é somente na palavra divina que temos as promessas de vida eterna. Não há nenhum outro livro terreno que nos fale da vida eterna e garanta para nós a vida eterna. Existem muitas religiões na Terra, porém, somente podemos ver que há um homem que veio a esta terra, pregou, morreu na cruz do Calvário e logo ressuscitou. E este é o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E se Ele nos fala da vida eterna e da ressurreição, Ele mostrou que é uma realidade aquilo que Ele nos disse, porque Ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Agora nós podemos ver que a nossa fé está colocada em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar vida eterna.
Nenhuma outra pessoa pode nos dar vida eterna. A Escritura nos diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, nós podemos ver este mistério da vida eterna. E está em Jesus Cristo, nosso Salvador. E somente dele é que nós podemos receber a vida eterna. Agora, Jesus Cristo esteve realizando uma obra de criação divina, criando uma nova raça com vida eterna, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é a cabeça. É por isso que a Bíblia o chama a Jesus Cristo de o segundo Adão. Através do primeiro Adão, todos morrem. Através do segundo Adão, todos somos vivificados e obtemos vida eterna. Através do segundo Adão, através de crermos nele, em Jesus Cristo, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e recebermos o seu Espírito, nós obtemos a vida eterna e pertencemos a esta nova raça que está sendo criada por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta nova raça também é chamada de a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta nova raça, em breve, receberá o corpo físico e eterno, e todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Podemos ver agora porque convém para a pessoa ficar com a palavra, para deste modo receber todas as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para esta nova criação, a qual Ele está realizando. É uma nova criação. Portanto, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que estamos vivos, sejamos transformados, já não teremos esse corpo de carne mortal, corruptível e temporário. Teremos um novo corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E então veremos ao nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E logo nós iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, para este tempo final, para este tempo final, assim como nos outros tempos, Deus enviou profetas mensageiros. Cristo enviou para a sua igreja diversos mensageiros, de acordo com o livro do Apocalipse. E para este tempo final, Ele prometeu um profeta mensageiro, o qual virá para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para dar a conhecer a ela todos esses mistérios divinos correspondentes a este tempo final. O mesmo Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, ele disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Nós temos aqui a promessa de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. O mesmo anjo mensageiro que Deus, que Jesus Cristo enviou ao apóstolo São João para lhe dar a revelação do Apocalipse,
é o mesmo anjo que Jesus Cristo envia para a sua igreja, para lhe dar testemunho de todas estas coisas que em breve hão de acontecer. E para este último dia, esta promessa divina será uma realidade entre a igreja de Jesus Cristo e, através deste anjo mensageiro, este profeta mensageiro, Jesus Cristo estará nos dando a conhecer todas as coisas que haverão de acontecer neste tempo final, ou que há de acontecer neste tempo final. No Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois disto olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta, falando comigo, disse-me: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E para dar a conhecer para a sua igreja todas estas coisas que acontecerão depois das que já aconteceram durante esses 2000 anos que transcorreram, Cristo enviará ao seu anjo de acordo a como ele o prometeu, para, através do seu anjo mensageiro, serem dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Assim nos diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem ele enviou? Ao seu anjo mensageiro. E para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Nenhuma pessoa poderá entender as coisas que devem acontecer em breve, a não ser aqueles que estarão recebendo e ouvindo a palavra de Deus através do anjo mensageiro de Jesus Cristo. Porque esse anjo mensageiro, ele vem com a palavra de Jesus Cristo, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Continua dizendo: eis que presto venho, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. E esta é a profecia que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Porque uma profecia é uma palavra profética da parte de Deus que anuncia as coisas que acontecerão. Por isto que também no Apocalipse, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3, é mencionado o anjo de Jesus Cristo, e diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e a declarou enviando-a através do seu anjo ao seu servo João. Através de quem João apóstolo recebeu esta revelação do Apocalipse? Foi através do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é um profeta dispensacional, o qual Jesus Cristo enviou para João e o envia para a sua igreja neste tempo final. Continua dizendo, no versículo 3: bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
São bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia, ou leem as palavras desta profecia, porque as palavras desta profecia são a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo para a sua igreja, para todos os crentes nele. E são bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, que mostra, que dá testemunho, que testifica das coisas que acontecerão. E agora, no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo do 10 ao 11, nos diz João o apóstolo: E eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e por trás de mim ouvi uma grande voz, como de trombeta, a qual dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, no último dia, ou seja, no sétimo milênio de Adão, até aqui. E a voz de Jesus Cristo como uma grande voz de trombeta, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Nós a encontramos no anjo do Senhor, Jesus Cristo. Porque assim como Jesus Cristo esteve em São Pedro, em São Paulo e nos demais mensageiros das diversas etapas da igreja, Jesus Cristo e Espírito Santo também estaria em seu anjo mensageiro, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve. E, através do seu anjo mensageiro, falaria à sua igreja e reuniria seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, trombeta a qual foi prometida em São Mateus, no capítulo 24, versículo 31, quando disse: E enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, e reunirá aos seus escolhidos. Esta grande voz de trombeta é a pregação do Evangelho do Reino, o qual gira em torno da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E este mistério da segunda vinda de Cristo é o maior mistério dos céus e da terra. E este é o mistério que Cristo, com esta grande voz de trombeta, nos falando através do seu anjo mensageiro, nos revela no tempo final. Este é o mistério que nos dá no tempo final, no último dia, a fé para sermos transformados e raptados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Por isto é que é tão importante permanecer com a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, o Verbo, se faz carne e se manifesta em cada era através do mensageiro de cada era, é necessário que os crentes em Cristo permaneçam com esta palavra feita carne, no mensageiro de cada era. E deste mesmo modo, também é para o nosso tempo. Convém ficarmos com a palavra vindo em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor, Jesus Cristo, neste tempo final, nos dando
a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, para recebermos a fé, para sermos transformados e obtermos o novo corpo, o qual Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Estamos no maior e mais glorioso de todos os tempos. Estamos no tempo para permanecermos e de permanecermos com a palavra de Cristo vindo através do seu anjo mensageiro. E bem-aventurados são aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, que o anjo de Jesus Cristo deu a João em uma forma simbólica, e que para este último dia, Cristo, através do seu anjo, nos daria para todos nós, nos dando a conhecer o significado destes símbolos apocalípticos e também nos dando a conhecer, deste modo, todos os símbolos apocalípticos que falam deste tempo final. Assim também abrindo-nos essas escrituras e ficando gravadas em vídeos, em folhetos, em fitas magnéticas, para que todos possam ler, ouvir as palavras da profecia deste livro do Apocalipse e entender as palavras da profecia deste livro profético que Jesus Cristo enviou através do seu anjo para João há 2000 anos atrás, aproximadamente. E para a sua igreja, neste tempo final, ele envia seu anjo mensageiro para lhe abrir esses mistérios do livro do Apocalipse e para assim obter a fé, para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, há algo muito importante que todos precisamos entender. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, ele não é o Senhor Jesus Cristo, ele é um redimido com o sangue de Jesus Cristo. E por isso, quando João, o apóstolo, tentou adorá-lo no Apocalipse capítulo 19, versículo do 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 10, este anjo disse para João, o apóstolo, que não fizesse. Por quê? Porque este anjo é um profeta. Ele não é o Senhor Jesus Cristo, mas um profeta dispensacional enviado por Jesus Cristo e chamado de o anjo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo enviado para a sua igreja para testificar de todas estas coisas que devem acontecer em breve, para que assim todos possamos permanecer com a palavra de Deus para este tempo final. E agora, onde estão os que no último dia, no qual nós estamos vivendo, ficariam, permaneceriam com a palavra de Deus? Estamos aqui nesta noite ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz e dando graças a Cristo por nos dar a sua palavra neste último dia. Permaneçam com a palavra. Este foi o nosso tema para esta noite, amáveis amigos, teleouvintes, radioouvintes e os aqui presentes. Muito obrigado por vossa amável atenção. Amáveis amigos, teleouvintes, radioouvintes e os que aqui estão presentes.